No livro do profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, é o texto que a gente vai conversar aqui hoje. E eu creio que Deus vai falar com você. E de verdade eu espero que Deus fale com você. Porque quando a palavra é pregada, Deus fala com a gente. Hoje de manhã nós já ouvimos a palavra. 99% não é 100%. Então Deus surpreende as expectativas. E agora diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha direita da minha justiça. Vamos ver de novo? Pode ir. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra da minha justiça. Olha o versículo 11, diz assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritam contra ti. Está vendo, irmãos? As pessoas, os vizinhos precisavam ler Bíblia. Contra ti. Tornar-se-ão em nada. Pai, eu não quero isso para eles. E os que contenderam contigo perecerão. Vamos ouvir essa palavra? Pai querido, fala conosco em nome de Jesus. Nos dá a tua graça e a tua direção. E Deus, por esse texto eu sei que o Senhor toma a nossa justiça, mas poupe os nossos vizinhos para a tua glória e honra. Amém. Fala comigo assim: Deus vai falar comigo hoje. Amém? Você pode assentar, as crianças podem ir para suas salas de aula. As nossas crianças, o Hélio já está lá. Já está indo lá o professor. Manter 3 cultos, irmãos, é bem, sim, pesado, mas é muito bom quando a gente tem equipe. E nós estamos conseguindo formar a equipe para que todos os departamentos não fiquem sofrendo em nenhuma reunião. Então, o louvor é completo, os sobreiros, pastores nos ajudando, a equipe de diaconato completa, recepção, professores de criança, som, multimídia, gravação. Então, tudo funcionando para que nenhum culto ele fique deficitário. Louve a Deus por isso, viu, irmãos? Então, não é porque é uma reunião que é às 10h30, 8 horas, 19 horas, que é uma mais importante que a outra. Todas têm a sua mesma importância e é por isso que Deus está abençoando. E esse texto aqui, irmãos, esse texto aqui, ele fala sobre força. Como a gente precisa de força. Força. Nós temos vários jogadores aqui na igreja, profissionais de futebol. Tem o Christian, tem o menino que joga no Red Bull, como é que ele chama? Eric, tem o Mateus, quem mais? Tem o filho do irmão que se batizou. Alguém sabe o nome do menino lá? Estava de manhã no culto das 8, agora Guilherme, agora está o Christian só, né, Christian? Ô, Christian, fica em pé, o povo é você? O povo às vezes não conhece o Christian. Esse é o lateral direito do 15 de Piracicaba, esse menino aqui, irmão. Parece que é magrinho, mas é forte que é um touro. Deus abençoe. Obrigado, Christian. E jogador de futebol, você pode me corrigir sim ou não, eles precisam de músculos fortes, sim ou não, irmãos? Eles precisam ter músculos fortes. Porque se os músculos deles estiverem enfraquecidos, em qualquer movimento que eles forem fazer, pode dar uma distensão. Pode não chegar a bola com tanta força como eles precisam. Numa dividida, naquele pé de ferro, um pé no outro, assim, quem tem menos força pode se machucar. Então, eles gastam mais tempo se preparando, se fortalecendo, Márcio, do que jogando. A preparação, às vezes, é 1 semana e o jogo é 1h30. Então, a preparação é muito importante, pastor Márcio, porque sem a preparação, os músculos estão fracos. E eles precisam de músculos fortes, para que eles possam desenvolver um bom trabalho. Mas não só eles, é que eles usam o músculo ao extremo. Eles vão ao extremo, de 0 a 100 ao extremo. Mas nós também. Quem aqui
não foi pegar algum vaso um dia, e quando tem um doutor aqui especializado em dor nas costas, doutor Rogério, deu até uma entrevista no café, quando você vai pegar um vaso assim, já pegou um vaso e ergueu e travou a coluna? Quem já aconteceu com você isso aí, irmão? O seu ciático pressou. Não é? Quem já foi dar um passo maior assim para subir um degrau e distendeu? E saiu torto. Ontem lá em casa a pastora andava assim e eu andava assim. Ainda bem que é cada um com um joelho. O dela é o direito, o meu é o esquerdo. Então a gente deixa que eu chuto de um lado, deixa que eu chuto de outro. E está lascado, ele machucou. Por quê, irmãos? Porque às vezes, quando o músculo do corpo fica fraco, para voltar forte, precisa fazer força. Quando o músculo do seu corpo ele fica fraco, para voltar a ser forte, ele tem que ser submetido à força. Tem que fortalecer ele com exercício físico. Um dia eu operei um dos meus joelhos, está operado. Esse aqui é operado. E aí ele disse que o nervo atrofia, então você precisa levantar peso. Porque ele está fraco, irmã. Mas se ele está fraco, eu preciso fazer força para que ele fique forte. Olha que legal. Então, tudo que está fraco precisa ser submetido à força para que ele fique forte. E Deus não quer crentes fracos. Deus quer crentes fortes. Vou dizer de novo, Deus não quer uma igreja fraca. Deus quer uma igreja forte. Irmãos, vamos viajar no tempo. Você acha que a igreja de hoje, ela suportaria os calabouços de Roma? Sim ou não? Vamos dizer também que nem todo crente daquele tempo lá suportou os calabouços de Roma. Suponhamos que um belo de um dia entra aqui a polícia da cidade, a polícia entra aqui, e ela fala assim para a gente: todos aqueles que quiserem salvar as suas vidas, quem quer salvar a sua vida, vou abrir a porta e vocês vão embora. Mas quem ficar e confessar que Jesus é o Senhor, vai para a prisão. E nós vamos fazer no campo do 15, uma arena de leões. E vocês serão jogados aos leões. De verdade. Quem vai pensar no neto? Nos filhos? Na esposa? A Lourdes fica e eu vou cuidar do resto. Quem realmente vai falar assim, eu vou ficar? Peça a Deus que não aconteça. Peça a Deus que não aconteça. Será que essa igreja suporta isso? Tinha uma igreja lá na Babilônia que não suportou isso. Quando Nabucodonosor disse assim, eu vou tocar a trombeta e todo mundo vai dobrar o joelho diante da minha estátua e vai confessar que eu sou grande. Só 3 crentes de lá, ficaram em pé. O Sadraque, o Mesaque e o Abdenego. Os crentes de lá não suportaram a pressão. Eles estavam fracos e diante da força que foi lhe proposta, fugiram e ficaram mais fracos ainda. Então, não vai acontecer isso. Nosso país é livre. Nós já vencemos esse preconceito. Você pode dar um glória a Deus por isso. Mas nós estamos vivendo hoje um tempo, irmãos, que a igreja, ela gosta do bem bom. Sim ou não? Hoje as pregações, elas são mais de terra do que de céu. Dá-se a entender que a gente vai passar a vida inteira aqui na terra. Nós não vamos morar aqui na terra. Nós vamos morar no céu. Aleluia por isso.
Então a gente cria uma ideia que crente abençoado é crente que tem carro novo, crente rico, crente... Não. Você pode... Agora, não tem crente fiel a Jesus Cristo que não é próspero. Porque prosperidade vai além de dinheiro. Prosperidade engloba tudo, engloba paz, alegria e também bênção financeira. E não é bênção financeira com muito, é bênção financeira com aquilo que vem na mão. E aquilo que vem na mão, Deus faz toda a diferença. Dá glória a Deus. Eu li um livro no passado chamado Ei Deus. Acho que já disse dele aqui, é que eu veio em memória agora. Alguém já leu esse livro? Ei Deus? Já leu? Esse livro é muito bom. Tenta achar no sebo do livro Ei Deus. Conta a história de uma mulher crente, italiana, que se converteu a Jesus. E ela não sabia orar, mas a sua oração era Ei Deus. Mas quando ela abria a boca e falava esse Ei Deus, Deus se manifestava através da sua vida e abençoava. E ela foi trabalhar numa fazenda. E a fazenda que ela foi trabalhar, o patrão deu para ela, tipo meieiro que chama, né? Um pedaço da terra, e ela cultivava aquele pedaço da terra, e com aquele cultivo que ela fazia, ela vendia, e ela pagava o seu salário, ganhava o seu dinheiro, e além de tudo, ela cuidava das coisas do patrão. E o marido cuidava dos bois do patrão, e a terra era o sustento deles de dinheiro. E o patrão muito ruim, dava para ela sempre o pior pedaço de terra. E conta no livro que ele deu um pedaço de terra para ela muito ruim, cheio de pedras, e ela foi lá de manhã, e ela começou a capinar aquele pedaço de terra, e ela preparou aquela terra, e ela fez o que tinha que ser feito. Irmãos, isso que é legal. Nós temos que fazer a nossa parte. O crente às vezes espera um milagre, mas ele não faz o milagre acontecer. Sabe aquela frase que diz assim, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos? Irmãos, nem tudo isso é verdade. Parte disso é verdade, por isso que a gente levanta a mão e dá glória a Deus, sim. Mas nem tudo isso é verdade, porque a pessoa não tem capacidade, ela não consegue caminhar nem 1 metro, nem 10 metros, nem 100 metros, ela não consegue andar, e aí de repente ela vê essa frase e fala assim, eu não sou capacitado, mas Deus vai me capacitar. Não, Deus não tem como fazer algo e colocar um chip dentro de você para que você seja capacitado. Não, você pode ser obediente. As pessoas usam até aquela história de Gedeão para falar isso, porque Gedeão, ele falava assim, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o menor da tribo, a minha tribo é a menor de todas. Então a gente usa, Deus capacita os escolhidos. Não, mas Gedeão só fez obedecer. Gedeão tinha a atitude de obediência. Mas às vezes só a obediência, ela precisa que você tenha também planejamento. Só o planejamento não adianta, tem que ter a obediência, o planejamento e tem que ter a disposição. Só a disposição, às vezes ela não resolve, tem que ter a disposição e tem que ter organização. Então ao completo, tem que se preparar. Se preparar. Nós temos que nos preparar para aquilo que Deus tem para amanhã na nossa vida. Para mim já está bom do jeito que está, então continua. Então mantenha o que já conseguiu. Mantenha a sua família, mantenha a sua casa, mantenha a sua fé, mantenha o teu nome, mantenha a sua paixão por Deus. Mas se você quer mais, tem que se preparar. Tem que se atualizar. É só atualizar. E aqui nesse texto, fala sobre exatamente isso. Primeira coisa que eu queria passar para os irmãos é, não tem como, irmãos, ficar forte sem se fortalecer, sem passar pela prova. Essa igreja de hoje, eu acredito que é a igreja melhor de todos os tempos de igreja. Ô pastor, irmãos, se os discípulos, se a igreja tivesse todos os recursos que a gente tem hoje, será que eles seriam tão convictos como nós somos hoje? Será que nós seríamos tão convictos como a gente é hoje? Você pega a Bíblia não esconde nada, irmão. A Bíblia não esconde nada, a Bíblia não esconde intriga que tinha entre irmãos. A Bíblia não esconde pecado. A Bíblia não esconde a queda de ninguém.
E olha que eles não tinham, irmãos, eles não tinham nem 10% do que a gente tem de informação hoje. Eu acredito que a igreja de hoje é uma igreja forte, ela está resistindo, irmãos. Ela está resistindo o preconceito. Ela está resistindo esse mundo moderno que quer fazer que a gente engula de goela abaixo qualquer pecado, qualquer situação, e a gente hoje não pode nem falar, porque se falar pode submeter a homofobia ou qualquer outra coisa de bia que tem por aí, e a gente fala, pode ser até preso. E nós estamos aí, pregando a palavra de Deus, falando do casamento, que antes do casamento não é para ter sexo, falando que tem uma vida casta, falando que o homem seja marido de uma mulher, a mulher marido de um homem, falando que o homem, Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea. Nós estamos aí pregando a palavra. Estamos vendo um mundo hoje que a pessoa nasce mulher e fala assim, não, eu não sou mulher. A novela acabou esses dias falando sobre isso. Eu não sou mulher, eu estou num corpo errado. E eu tenho que aceitar isso, você tem que aceitar isso. Fala, não, é normal, é que ele nasceu num corpo de mulher. É que Deus errou, né, irmão? Deus erra. Deus colocou a Joana no corpo do João. Não. É a nossa geração. Agora, quer ver pior geração? A dos seus filhos. Quer ver a geração que vai sofrer muito como crente? Eu não vou estar mais aqui. A dos nossos netos, quando eles forem pastores. Quer ver uma geração que vai sofrer dos nossos bisnetos? Esta vai sofrer. Porque dizem que quando uma geração tolera, a outra adota como sistema de vida. E nós vamos ficar fazendo o quê? Nós vamos nos fortalecer no Senhor, irmãos. E envergonhados será aqueles que se irritam contra nós. E envergonhados serão aqueles que se irritam contra nós. Teve um maluco aí esses dias que foi no ar, falou na internet, ele disse assim, que a igreja é o problema do mundo. É que a igreja, irmãos, ela tem o Espírito Santo. A igreja é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Por mais tropeço que a gente vê hoje em igrejas, por mais igrejas que se fantasiam um milagre, que vendem bênção, que fazem o inferno com o nome de Jesus, irmãos, a igreja é o sal dessa terra. Você é o sal da terra. Você não pode ficar insípido, sem sabor. E uma das coisas que deixa alguém sem sabor é quando ele fica fraco. Mas diz o fraco, ser forte. O Senhor é que nos fortalece. Você pode dar glória a Deus por isso. Então, se você está se sentindo fraco hoje, você é uma pessoa se sentindo fraca, sabe o que você tem que fazer? Força. Tem que fazer força. Não pode ficar sem se esforçar. Porque a força, quando você a faz, quando você a pratica, ela te deixa forte. Olha o que disse Jesus em Mateus capítulo 11. Mateus 11, 12, ele fala que a igreja não pode ficar passiva, não pode ficar calma, tranquila, ela tem que se esforçar, porque tem certas coisas que é pela força. Diz assim, e desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Irmãos, tem que fazer força. Mas é aquele versículo que diz assim, não é pela força, pelo meu espírito. São duas situações diferentes. Uma fala sobre dependência, aqui fala sobre determinação. Uma fala sobre confiança e esperar. Aqui o assunto de Jesus é determinado, ousado, corajoso. Irmãos, tem coisas que você tem que se esforçar. Tem coisas que você tem que se levantar e falar assim, não, eu não vou ficar acomodado com isso, não. Deus vai ser comigo em nome de Jesus. Tem coisas que você não pode ficar só na defensiva. Não. Tem coisas que tem que ir para cima. E possuir. E conquistar. As portas estão abertas. Irmãos, às vezes eu estava um dia vendendo numa loja
Chegou uma mulher e falou assim para o dono da loja: isso aqui é o currículo do meu filho, caso o senhor precisar de alguém para trabalhar de balconista, vendedor, mas ele é um bom vendedor, e o cara estava precisando, ele é um excelente vendedor, ele fala bem, o senhor dá uma chance para ele. Ele viu a foto do menino assim, falou: menino bem apresentado, falou assim: aonde que ele está? Ele está lá fora no carro, ele está com vergonha de vir aqui. Ele falou: tá bom. Ele foi embora, ela rasgou. Ele rasgou, falou assim: se tem vergonha de vir pedir emprego, vai ter vergonha de vender. Eu entendo gente assim, porque eu também sou tímido. Eu entendo gente, às vezes, que fica sempre na retaguarda. Irmãos, e como eu já perdi na vida por timidez. Tem hora que você tem que ir para cima. Tem hora, irmãos, que as pessoas não sabem que você existe. Você tem que falar para elas. Eu tenho um pastor na região. Eu estava fazendo uma reunião de pastores, pastor Novelo. Ele sentou comigo aqui, onde está o irmão? Ele falou: quero falar com o senhor 2 palavras. O senhor disse aí que o homem tem que ter 2 coisas. O homem tem que ter vontade e quem indica. Trabalho e quem indica ele. Eu tenho trabalho. Eu tenho trabalho. Aí ele disse para mim assim, eu falei assim: agora estou precisando de quem me indica. Eu falei assim: indicar você para quê? Para ser pastor na região. Eu falei: corajoso você, né? Ele falou: onde você quer ser pastor, irmão? Ele falou assim: o senhor não tem igreja nesse lugar. Está aqui o aluguel. Custa 1.500 o aluguel por mês. Já fui ver, contrato de 3 anos. O senhor me garante 6 meses, como o senhor fala que faz. O resto eu garanto. Eu falei: você é muito corajoso. Você é muito corajoso. Foi ver o salão, trouxe tudo arrumadinho. O bairro que nós não tínhamos. Falei: mas é perto de fulano e tal. Pensei, mas ele falou: não. Do fulano dá 3 quilômetros e 400 metros. Eu falei: eu vou desanimar o cara. Não, mas fica perto de mim, do senhor dá 5,5 km. Eu falei: nossa. Ele falou: já fiz o dever de casa, pastor. Está prontinho. É só o senhor falar que sim. E outra coisa, não precisa de dinheiro para reformar. Eu gostei mais ainda. Eu tenho dinheiro para reformar, vou deixar emprestado na igreja, e não é o senhor que vai pagar, eu vou pagar. Eu falei: bom, assina o contrato. Assina o contrato. A pessoa trouxe mastigado, trouxe tudo certinho, tudo arrumadinho, já pontuado, já fez a pesquisa. Foi pela força que a gente abriu lá. Eu não ia abrir, mas pela força foi aberto, sim ou não? E não tem coisa que é pela força? Quando você conquistou a sua namorada, quem que sofreu para conquistar a namorada, levanta a mão. A esposa hoje. O Henrique, olha lá, os irmãos levantando a mão. Moisés, sofreu, né, Cláudia? Teve que correr atrás, não teve? Teve. Sofreu aí da Paula também? Sofreu? Sofreu? Aleluia. Ah lá, tem um lá até abanando a mão lá. Quem que está abanando a mão que eu não estou deixando? O Valdomiro? Monteval. Monteval. Eu estou cegueta de longe, hein, gente? Puxa vida. Então tem homem que diz: mas você foi em cima, foi lá e conseguiu. Falou assim: não, eu sou o melhor partido para você. No meu caso foi a Lourdes, que sofreu, mas sofreu. Arrastava um caminhão por causa de mim. E fala que é mentira. Sofreu. Mas a pessoa insistiu tanto que você deu uma chance. E a chance deu certo, sim ou não? Sim. Então, às vezes, irmãos, você tem que ir para cima. Agora, na escola, você não tem que estudar? Tem que estudar. Tem que ir para cima. Então, se você é fraco, tem que fazer força para se tornar forte. Fala assim comigo: em nome de Jesus, eu preciso fazer força para me tornar forte. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Fica sossegado. Porque se você não fizer força, Deus vai fazer você passar pela força. Porque tem coisa que rouba a nossa força, irmão. Alguém pregou uma mensagem, foi o pastor lá do Getsemane, como é que ele chama mesmo?
Jorge Linhares, ele pregou assim uma mensagem um dia chamada Ladrão de Alegria. E eu lembrei dessa palavra dele e coloquei ladrão das forças. Não tem gente que rouba nossas forças? Sim ou não? Rouba. Você está com gripe, não rouba a força do seu corpo? Você tem vontade de fazer as coisas gripado? Você não tem vontade, está gripado. Se uma pessoa está lá debilitada fisicamente, as forças dela vão se esvaindo. Vai. De domingo, irmãos, depois dos 3 cultos, eu consigo dormir 1h30 da manhã. O corpo fica tão cansado que ele não desliga. Demora para desligar. E eu não gosto de tomar remédio. Então eu espero baixar toda aquela adrenalina, aquele corpo tudo dolorido, dever cumprido, mas o corpo está tão cansado que ele não consegue relaxar para dormir. Aí eu preciso ficar lá tentando arrumar um jeito de o sono vir. Por quê? Porque roubou a força do corpo. Agora precisa repor essa força. E como que repõe força? Dormindo. Sabe o que é a melhor coisa para uma pessoa que canta profissionalmente? Dormir. Quando ela dorme, as suas cordas vocais não funcionam. Então, ela está relaxada. Ela não está falando, porque é pouca gente que fala dormindo, né? Então, mas também se fala dormindo, fala, só fala isso, não fala outra coisa. Não fica contando história dormindo. Mas aí a pessoa dorme, as cordas vocais dela relaxam. Então tem certas coisas que são os ladrões nossos, roubam. E eu marquei uma coisa aqui que rouba a alegria de uma pessoa. Salmo 119, 28. Ou melhor, rouba a força de uma pessoa. Salmo 119, 28. Aí está um dos maiores ladrões de força que existe no ser humano. Diz assim a palavra de Deus: a minha alma se consome de tristeza. Como a tristeza rouba a nossa força. Agora, a tristeza, ela pode virar depressão? Sim, pode, se ela não for tratada. E às vezes você fica triste em alguns momentos no seu dia, você fica triste em alguma etapa. Eu trouxe triste por causa de uma perda. É lógico, alguém que perde um ente querido não pode estar feliz, pode, irmão? Eu oriento os pastores a chegar num velório, vai fazer um velório de alguém, não chega lá e fala, bom dia, gente. Bom dia para quem? O cara está lá velando o defunto, bom dia. Não, chama atenção de outro jeito. Não é bom dia para ninguém, não é boa noite para ninguém, não é boa tarde para ninguém. A pessoa está triste, e aquela tristeza demora para sair. E algumas nem saem, porque a pessoa lembra daquela falta, aquele vazio, ainda mais quando é muito próximo. E é bom que não saia, tem sentimento. Uma pessoa, agora, perdeu alguém, não vai se entregar porque alguém partiu. Faz parte da vida. Por mais que seja querido, por mais que seja próximo, por mais que faça falta, nós vamos preencher aquilo com a força de Deus na nossa vida. Então a tristeza, volta ao versículo, a tristeza, ela consome uma pessoa. Perdeu o emprego. Ninguém fica feliz quando perde o emprego, irmão. É difícil ficar feliz. Por mais que você tenha um plano estratégico, você fica triste porque você foi preterido naquele lugar. Vai ter corte numa empresa, vai cortar 100, tem 200, e você está entre os 100. Eu pensaria assim, 100 vai ficar, eu preciso ficar entre os 100, mas se não deu, poxa, a vida segue. Agora, essa tristeza não pode matar você, não pode sucumbir você. Então, nenhuma tristeza pode entrar no seu coração e tomar conta, porque senão ela vai roubar a tua força. E como tem gente triste, com forças hoje diminuídas por causa da tristeza, mas olha o que diz a palavra: fortalece-me, Senhor, segundo a tua palavra. Hoje é manhã de Deus trazer força para esta igreja, força para este povo. Você pode dar glória a Deus por isso. Na primeira reunião a gente entendeu que Deus ele vai cumprir as nossas expectativas mais do que a gente imagina. E para Deus cumprir a expectativa, nós temos que ser fortes.
Porque se Deus coloca um milagre na sua frente e você está fraco, você não vai conseguir carregar. Não vai conseguir carregar. Eu lembro quando a gente era criança, nós catávamos ferro. Alguém já trabalhou com ferro velho e sabe disso. Hoje é sucata, né? Naquele tempo, hoje nem sobra mais para a gente ganhar essas coisas na rua. Mas a molecada daquele tempo catava as coisas na rua, irmãos, e eu era um deles. Aí na casa da minha avó tinha um terreno muito grande na rua 19 e tinha o Fischer, metalúrgico, não sei se o Rafael que trabalha com isso conhece o Fischer lá de Rio Claro. O Fischer, eles pegavam os caminhões de terra, e ele jogava lá no terreno. E no meio das terras, dos montes de terras que os caminhões chegavam, vinham as borras de ferro. Era uma fundição. Então, no meio da fundição, que sobrava as borras de ferro. E a gente ia lá catar borra de ferro. Então, tinha que separar o que era borra, porque a borra não era ferro, ela pesava, mas não era ferro, e o ferro em si, eram os ferros sobras de fundição. E a gente tinha que chegar com uma colher de pedreiro, com uma espátula, e ficar cavocando com a própria mão, ficar cavocando e enchendo os sacos para levar para vender no ferro velho. E o ferro velho ficava uns 6 quarteirões dali, e dava um bom dinheiro. E a gente era um serviço nosso. 7 horas da manhã, a gente ia para o monte catar ferro. A escola começava, naquela época, 10h30 da manhã, eu estudava no período das 10h30 às 2h30 da tarde, então a gente ia lá para o monte catar ferro. Então, tudo lá perto, tudo fácil. Então a gente ficava lá catando ferro. E ficava ali. E quando enchia o saco, a gente ia vender, porque a gente tinha uma cota, um saco por dia. Mas tinha um de olho grande, que gostava de carregar mais do que um saco. E eu era um desses. Então, às vezes, o tamanho era pequeno para o tamanho do saco. E vinha arrastando o saco até chegar no ferro velho. Mas chegava sem força nenhuma. Sem força nenhuma. Quando o saco chegava lá, nossa, que alívio que era conseguir trazer aquele monte de ferro. Mas por quê? Porque não tinha força para carregar o tamanho daquilo que tinha conquistado. Você vai ser abençoado e vai ser fraco. Deus dá a bênção, você não consegue carregar a bênção. Por isso tem que se fortalecer, porque abençoado você é. E eu vou dar uma palavra profética. A bênção vai chegar. Abundante. Você pode dando glória a Deus, hein, irmãos? Olha só a nossa igreja. O pastor Moisés falou uma coisa quinta-feira para mim, aqui depois da reunião, que ele conhece a história de Piracicaba, e disse assim que poucas igrejas, ou quase muito pouca igreja, chegaram a 1000 em Piracicaba e consolidaram e ficaram em 1000, e passaram de 1000, não fracassaram. E nós estamos entre uma delas. Poxa vida, que bênção que é isso, não é? Que maravilha que é isso. Agora, o que adianta Deus dar uma igreja de 1.500 para nós? Hoje já passou mais de 650 pessoas aqui na igreja, de manhã e agora. Aí o irmão falou assim, vem bastante gente. Eu falei, mas lógico que tem que vir, tem 1.500 mesmo, se não vir ninguém, fica onde está o povo nosso? Então, mas não adianta Deus dar um povo para a gente e a gente não ter força para pastorear eles. Não adianta Deus dar um carro para você, um exemplo, pegar um exemplo bem simples, e você não ter dinheiro para fazer o documento. Não adianta. Não adianta Deus dar um trabalho para você, Bartolo, e o seu currículo não dá para superar aquele trabalho. Deus fala assim, eu preciso de um cientista para a NASA. Você pode ser? Não. A NASA está precisando de um cientista que paga 7.000 por hora. Vou mandar o Cosmo lá para visitar Marte. Não pode ser o Cosmo, não pode ser, talvez alguém aqui possa. Alguém aqui é estudioso do assunto. Então você tem que se preparar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Levante sua mão para o céu e fala assim, em nome de Jesus, eu vou me fortalecer, porque a bênção de Deus é sobre a minha vida. E eu já vou terminar no último tópico. Presta atenção. Primeiro, se você está fraco, tem que fortalecer esse lado com força. Tem que fazer força para se fortalecer. 2. Se tem alguma coisa roubando as tuas forças, e uma delas é a tristeza, hoje você vai colocar diante de Deus no altar, para que essa tristeza vá embora em nome de Jesus.
Ela não pode te consumir, Ivan. A tristeza não pode... Eu citei o exemplo, tá? A tristeza não pode nos consumir. Eu converso com gente e falo assim, nossa, eu estou triste. Reage, irmão. Levanta a cabeça que o Senhor é contigo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Olha só, nossas fraquezas não podem nos debilitar. Olha o que diz Isaías 40, verso 29. 40, 29 de Isaías, a palavra de Deus diz assim, ó, dá força ao cansado. Oh, aleluia, esse é o meu versículo desde que eu cheguei em Piracicaba. Dá força ao cansado, aumenta as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ao 30. Diz assim, os jovens se cansam e se fatigam, os mancebos caem, mas ao 31, mas os que esperam no Senhor, aleluia, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Sabia que a águia, irmãos, um dia eu trabalho nessa empresa até hoje, ela pegou fogo. Queimou tudo. Um isopor ficou perto da lâmpada. O isopor é inflável. O fogo alastrou e tinha bacia, balde, coisa de plástico. Mas queimou tudo. Queimou o barracão. As estruturas se retorceram. Tudo. E o prédio tinha acabado de ser construído fazia 2 anos. Prédio novo. Nosso patrão nos chamou lá. Todos os representantes para uma reunião. E mandou um comunicado na época dizendo assim, eu preciso de pedido, vá vender. Mas vender o quê? Se queimou tudo. Não tinha nada. Vender, e aí ele disse no recado, em 15 dias os caminhões estarão entregando. E a gente continua vendendo. E aí vendeu mais porque as pessoas ficam com dó, João. Elas compram mais de você. Elas querem ajudar. Só que as pessoas compram, mas elas querem receber a mercadoria. E aí, até chegar os produtos, tudo lá, porque não tinha mais estoque. Mas em 15 dias, não foi 15, foi em 21, nossos caminhões estavam entregando mercadoria para todo mundo de novo. A empresa estava em pé, no lugar alugado. O patrão fez uma reunião com a gente e falou assim, olha, não se preocupa. Não deixa a tristeza tomar conta. Me dê pedido que o resto eu garanto. Em menos de 1 ano a gente inaugura o barracão novo. Deu 1 ano, irmãos. O barracão novo foi inaugurado 2 vezes maior do que o primeiro. O homem não é crente, mas é determinado. Aí ele fez uma reunião. Chamou todos os nossos vendedores, no meio do barracão, assim, pôs uma mesa de diretoria. Chamou todas as grandes empresas, Nadir Figueiredo, na época, Santa Marina. Todas as empresas que vendiam para eles. Toda a diretoria, irmãos, só carrão, gente chegando até de helicóptero para a reunião, porque é outra patente. Aí ele começou a reunião. Aí ele falou assim, Toninho, você pode vir fazer uma oração e dar uma palavra? Porque levou um padre. O padre foi lá, ungiu, abençoou todo mundo lá. Eu falei, posso? Eu fui na frente lá. E eu disse, o que eu vou dizer agora para os irmãos? O fogo veio, não vai ser com as mesmas palavras. O fogo veio e destruiu tudo. Mas em algum momento, no vídeo que passou agora de abertura e da reunião, você viu quanto tempo valorizou a tragédia? Não deu 20 segundos, para ser exato, deu 15 segundos a valorização da tragédia. Então aqui, não se valoriza a tragédia. Ela é inevitável. Ela está no caminho de todo mundo. Mas aqui se valoriza o trabalho. Irmãos, não dê valor demasiada para as derrotas que você teve. Aprenda com elas, mas levanta a sua cabeça, porque Deus é contigo.
Ele renova as suas forças. Aí eu disse assim, sabe que... E falei algumas coisas da águia. Tudo em 4, 5 minutos, irmão. Sabe que a águia, quando ela se sente fraca... Até hoje eles lembram, faz acho que uns 10 anos isso. 9 anos para ser exato. A águia, quando se sente fraca, ela sobe no seu penhasco. Ela está velhinha já. Ela sobe lá no penhasco. E ela pega o seu bico, antes de quebrar o bico, ela tira todas as penas do seu corpo. Ela fica sem pena nenhuma. Aí ela pega aquele bico dela e ela bate na pedra até quebrar o bico. Olha, pensa como ficou bonito aqui queimado. Ferros retorcidos, tudo acabado. Pensa como fica bonita uma águia num penhasco sem bico e sem pena. Só que ela não deixa ninguém vê-la. Igual a nós. Em vez de ficar vendo tragédia, a gente foi vender. E o nosso patrão foi comprar. Isso falando para eles lá. E a águia, então, ela percebe que o bico novo começa a se formar. E ela percebe, então, que as penas novas começam a vir. Aí vem pena nova. E vai enchendo o corpinho dela de pena. Aí o bico cresce. Aí ela se agiganta. Agora ela não é uma águia mais velha. Ela é uma águia renovada. Com penas e com bico. Então ela sobe o mais alto que ela pode no seu primeiro voo. E ela desce até encontrar o primeiro lago, o primeiro rio, o primeiro água. E ela passa pelaquela água e ela sobe de novo. Ela está pronta para a nova vida. Eu dizendo isso para dizer, ó, a águia nossa aqui terminou, subiu no penhasco e logo, logo já estavam os caminhões aí andando para tudo quanto é lado, entregando mercadoria. Irmãos, só via diretor de olho cheio de lágrima. Eu fiquei até com dó do padre, porque o padre não foi bem aquele dia. Se eu sou o padre, eu ia embora. Ele foi embora. Mas ele apertou minha mão depois e falou assim, como diz assim, covardia, hein? Esse assunto de águia aí. Porque ele é muito mais preparado do que eu. Mas muito mais. Só que aí, é que ele não tem dinheiro, conta história, né? Resultado, o povo entendeu. Eles entenderam. E a partir daquele dia, em toda reunião que eles estão, eu preciso pregar. Isso é bênção para a igreja. É compromisso para mim, mas é bênção para a igreja. E a águia é você. Você tem essa força. Você vai renovar sua força em Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus não tem como ajudar você se você fica com o olho cheio de lágrimas só. Ou seja, deixa a lágrima embotar a visão. Irmãos, a lágrima faz você pensar que o Jesus que está ressurreto é o jardineiro. Não, irmãos, Jesus não é o jardineiro. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Como a gente ouviu de manhã, quando eles pensaram que era quem andava no caminho, quando ele parte o pão, eles percebem que é Jesus, mas enquanto eles só valorizavam a derrota, a tristeza, eles não conseguiam ver que o próprio Cristo andava com eles. Igreja, presta atenção, Deus anda com a sua igreja. E eu termino assim, ó, outra coisa, Deus está no controle. E Ele não vai criar atalhos ou desvio, Ele vai te fortalecer no caminho. Não pense que Deus vai facilitar para você, porque não vai. Ele vai pôr sombra no caminho. Ele vai pôr anjo no caminho. Ele vai dar água no caminho. Ele vai trazer pão no caminho. Mas desviar você do caminho, Ele não vai. De jeito nenhum. Você precisa estar no caminho. Porque é no caminho que o Senhor nos fortalece. Quem crê vai dando glória a Deus. Então fica forte. Se está fraco, se fortaleça. E outra coisa aí. Se você não começar a fazer força, Deus vai fazer força por você. É aí que entra aquele velho jargão assim, ó. Aquele velho jargão. Quem não aprende por amor, aprende por dor. É verdade. Deus vai fazer você fazer um pouquinho mais de força, para que você se torne forte.
É só começar uma crise, irmãos, aumenta o número de orações. É só vir uma dificuldade, já está acordando de madrugada. Já começa uma campanha. Por que não fazer isso antes? Por que não fazer isso antes? Por que não treinar todo dia um pouquinho? Porque aí você vai se fortalecendo. Os seus músculos vão ficando fortes. Precisou? Tá. O jogador de futebol, ele pode ser titular ou reserva. Ele tem que estar bem treinado. Se ele tiver de reserva, ele for entrar aos 40 minutos do segundo tempo, quando o jogo está pegado, quando as bolas estão sendo cruzadas na área, e normalmente quem entra aos 45 minutos, aos 40 minutos, ou é para fazer gol ou é para defender. Então ele está lá, naquela pressão. Se aquele corpo não estiver bem equipado, bem preparado fisicamente, na primeira, já torce, já machuca. Então tem que fazer a força, faz força mais quem está no banco do que quem está jogando. Porque ele vai ser usado por 10, 15, 20 minutos só. Então o esforço vai ser maior do que o dos outros. Mesma coisa a gente, irmão. Para que deixar para fazer força na hora da prova só? Esses dias alguém foi tirar o dente do siso. Eu não sei quem é que foi tirar o dente do siso esses dias, que falou para mim. Alguém foi tirar o dente do siso, alguém de igreja, foi tirar o dente do siso. O dentista ficou lá em cima da pessoa, fazendo força, puxando, não conseguiu. Teve que chamar um amigo para vir lá e puxar. Se eu sou eu, falo assim, para, não é na sua boca, né? Aleluia. Ou vou embora. De medo, né? Não, porque ficou lá e puxa. Diz que a pessoa fazia tanta força que ele sentia lá e não saía. Tinha criado uma raiz dentro de baixo, assim. Tem dentista aqui, sabe disso. Pelo amor de Deus. Ainda bem que o meu já foi. E se não fosse, morria aqui. Aleluia. Depois de escutar isso aí, vai que eu sou sorteado. Porque, irmãos, tem gente que é sorteado, sim ou não? Não é? Então, deixa quieto. Mas fazendo a força. E não saía. Não. Irmãos, presta atenção. Eu vou encerrar. Deus quer te fortalecer. Faça a força necessária. Pode ter certeza, eu não sou especialista, tem a Rosimério que é especialista, está aqui, sobre isto, mas eu não sou especialista, mas pode ter certeza que esse dente que não saiu, ele ficou muito tempo ali, porque ele foi tirado fora de hora. Se tivesse tirado na época certa, o esforço seria menor. Mas deixou, aí foi criando as raízes lá. Eu penso assim, como leigo. Mas uma coisa eu vou dizer para você, já começa a se fortalecer hoje. Não espera chegar a bomba não para começar a dobrar o joelho. Deus, onde o Senhor estava? Deus fala assim, sempre aqui te esperando. Livra-me, eu vou te livrar, mas vai passar pela prova. Me dá o escape, já te dei, já estou contigo. Está aí na minha Bíblia, está aí na minha palavra, eis que estarei convosco todos os dias. Se fortaleça, irmão, porque vai vir prova. Mas a igreja vai vencer em nome de Jesus. Quem crê vai dando glória a Deus. Feche os teus olhos onde você está. Pai querido, o Senhor não nos prometeu atalhos, o Senhor prometeu livramento no caminho, Pai. É no caminho que o Senhor nos promete dar livramentos. Por isso, em nome de Jesus, Pai, se tem alguém aqui como a águia hoje, Deus, sentindo-se cansada, está na hora do Senhor renovar as nossas forças. Se tem alguém, Deus, hoje sentindo entristecido e descobriu, deletou, achou, encontrou, Pai, como resolver isso, que o Senhor nos ajude nesta manhã, Pai. Porque essa igreja, ela te ama. E essa igreja quer morar no céu. E essa igreja te serve. Aleluia. Com seus olhos fechados, seu coração aberto. Eu não sei o que é que causa tanta tristeza no coração de alguns aqui. Mas não preciso nem ser profeta para Deus colocar no meu coração de chamar você. Se você está demasiadamente triste, algo aconteceu. Você está com uma tristeza assim que é fora do comum. Ela está querendo te consumir, mas você hoje não vai entregar os pontos, não. Você vai se fortalecer em Deus, porque essa tristeza ela vai ser
mandado embora em nome de Jesus, e vai vir alegria sobre a sua vida, pela sua atitude diante de Deus. Para você buscar a presença de Deus, para você se colocar diante dele e clamar por ele.